Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo. Vamos fazer duas leituras hoje. No capítulo 37, versículo de 1 a 4. Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 4. Como é culto da família, vamos falar sobre família. A palavra de Deus diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Vamos para o capítulo 45. Capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos ler bastante hoje. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis com vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos prosperar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Assim apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória,
no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai aqui. Lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecidos porque o Senhor é bom, o Senhor quem nos sustenta, o Senhor quem nos guarda. Embora tem havido muitas famílias tristes por muitas perdas, Senhor, mas o Senhor quem nos dá o consolo, o Senhor quem nos conforta, o Senhor quem nos cura, e nós somos agradecidos por isso, por poder estar na Tua casa, podendo falar da Tua palavra, transmitindo aos nossos irmãos aquilo que o Senhor deseja que falamos, Senhor. Assim nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, e fale através de mim aquilo que deseja o seu coração. Não que eu não venha falar de mim mesmo, mas aquilo que o Senhor deseja que nós transmitimos, Senhor. Assim eu te peço, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar um pouco da vida de José, da vida de seus pais, começando no versículo, no capítulo 37, os irmãos podem ver a vida de José, vai até o capítulo 50, está explanado toda a vida de José ali, e como foi a sua vida, apesar que o seu pai teve José já com bastante idade. Todos os filhos desejam ser especiais para seus pais. Eles anseiam por receber atenção, afeto e segurança. Para eles, os pais são um referencial com o qual, durante a vida, sempre poderão contar. Porém, quando o pai ou a mãe, ou ambos, demonstram favoritismo por um dos filhos, aí começa o processo de rivalidade, em que o ciúme, o ressentimento, a frustração e a raiva corrói o relacionamento de toda a família. Hoje nós vivemos, toda a família, máximo é 2, 3 filhos, mas antigamente as famílias tinham vários filhos. Eu, na minha casa mesmo, era 9 filhos, então não era fácil para o pai cuidar desses 9 filhos, e nem da mãe, né? Minha mãe amarrava os 9 na perna da mesa com a linha de costurar, e ai daquele que rebentasse aquela linha. Então não era fácil naquela época. Hoje não, hoje os pais têm 1 filho, 2 filhos, então é fácil para cuidar. E naquela época de José não era diferente, tinha vários filhos, mas como José e Benjamim já eram os irmãos, os últimos irmãos, então o seu pai tinha uma preferência mais por José. E José, venhamos, ele também era um pouco fofoqueiro, né? Ele saía atrás dos irmãos e chegava e entregava os irmãos tudo para os pais. Então ele não alisava muito os irmãos, e o pai tinha a preferência por ele. Por isso o pai hoje, que tem mais de 2, 3 filhos, tem que tomar cuidado com essa preferência, porque muitas vezes a preferência traz desavenças, traz ciúmes, e fica difícil. Um dos exemplos mais eloquentes de todo o mal que a rivalidade entre irmãos pode causar, revela-se na vida de José e seus irmãos. Apesar de Jacó ser uma figura bíblica muito forte, de seu nome estar relacionado na galeria da fé,
lá em Hebreus capítulo 11, versículo 21, fala um pouco. Ele falhou quase irremediavelmente ao escolher um dos filhos como seu preferido. Ele tinha muitos filhos, ele não tinha que escolher. Filhos são todos iguais perante nós. Lá em casa eu tive 3, mas nós não tínhamos preferência. Embora que, e não podemos fazer comparação, um filho é mais esperto do que o outro, perto deles. Podemos até conversar mais longe deles, mas perto dos filhos um do outro, você não pode falar isso. Você é mais esperto do que seu irmão é um pateta, seu irmão não está com nada. Então, isso aí desvaloriza a criança e não faz bem para a família. E começa a trazer ciúmes, contenda entre os próprios irmãos. Você é queridinho do meu pai. E foi o que aconteceu com José e seus irmãos. Para que os pais tentem evitar cometer o mesmo erro de Jacó, há algo prático em que pode ser feito para que a semente da discórdia não encontre terreno para florescer entre irmãos. E aqui eu tenho uns conselhos para os irmãos. Não é essa a minha mensagem, aqui é só uma pequena introdução, tá, irmãos? Um conselhozinho. Primeiro, trate seus filhos de forma justa, reconhecendo a personalidade de cada um. Não compare um com o outro, especialmente na frente um do outro. Nunca mostre referencial para um e deixando o outro de lado. Não mime um mais do que o outro, ou não demonstre que você tem mais amor por um do que pelo outro. Sempre trate igual. Nunca elogie um mais que o outro. Mostre que ama todos igualmente. Procure dividir seu tempo igual a todos. Jamais despreze um de seus filhos, considerando menos capacidade ou menos habilidade. Nem todos são iguais. Os filhos para os pais são iguais, mas um tem mais habilidade, o outro tem menos. Então não podemos fazer essas comparações. Jamais despreze um de seus filhos, considerando menos capacitado ou menos habilidoso. Nem todos são iguais. Quando os irmãos competem entre si com animosidade, o que o pai deve fazer? Chamá-los dois e falar: opa, aqui você não tem nenhum melhor que o outro. Você tem que aprender a obedecer um ao outro e não ficar com desavença, porque se deixar, vai deixando, a desavença vai aumentando, vai crescendo e pode até, tem casos de pessoas adultas que às vezes entram em atrito entre irmãos e é difícil para voltar aquela irmandade, aquela amor um pelo outro. Portanto, devemos tomar cuidado. E se isso não resolver, os pais têm que dobrar seus joelhos e ir para a oração, pedir a misericórdia do Senhor e a ajuda dEle, porque só Ele pode nos ajudar e nos fortalecer e nos capacitar a orientá-los, os nossos filhos, porque é obrigação dos pais. Os pais não tem que estar empurrando para professor ou empurrando para outro, é obrigação dos pais a orientar seus filhos. E muitas vezes a gente passa para outros a responsabilidade. Acalmar essas desavenças para que elas não se estendam à vida adulta. Educar filhos é sempre um desafio.
Maravilhoso. Educar filho ou corrigir filho, você não tá judiando, você não está maltratando, você está instruindo ele no caminho que deve andar. Se você só vai tratando ele só com carinho, com coisas, muitas vezes depois quem vai chorar mais tarde é você. Então nós precisamos tomar muito cuidado para isso não acontecer na nossa vida. Precisamos tratar nossos filhos com carinho, sim, com amor, mas na hora de disciplinar, precisa de ser disciplinado, cuidado. Tá bom, irmãos? Cada ser humano tem suas particularidades e trabalhos. Trabalhar lado a lado com Deus para tornar a pessoa que Ele nos confiou em alguém com autoestima equilibrada é uma das responsabilidades dos pais. A boa notícia é que o Senhor nunca nos deixará sós para cumprir esse desafio. Se nós estamos na casa do Senhor, pedimos a misericórdia dEle, Ele nunca vai nos deixar só. Ele sempre vai abrir uma porta para nós seguirmos a realidade, seguirmos aquilo que a palavra nos ensina. Se nós temos a palavra no nosso coração, é ela quem vai nos ensinar como agir, como reconhecer o erro de cada um. E se nós estudarmos a palavra, nós vamos aprender a cuidar dos nossos filhos e corrigir na hora certa e orientar na hora certa. Amém, irmãos? A nossa mensagem de hoje, vou focar mais no capítulo 45, do versículo 3 ao versículo 15, que está relacionado com José, né? A graça do Senhor no relacionamento familiar. Esse é o título da minha mensagem de hoje. A graça do Senhor no relacionamento familiar. Quando lemos na Bíblia sobre a vida de José, podemos sentir uma grande admiração por esse servo do Senhor e sua firmeza de caráter. Ainda jovem, ele foi traído por seus irmãos, vendido para mercadores e feito escravo numa terra desconhecida. Mas ele conhecia o Senhor. Ele tinha a vantagem que ele conhecia o Senhor e ele não falhou. E ele seguiu à risca o que seu pai tinha lhe ensinado, o que o Senhor tinha lhe ensinado e o que o Senhor falava com ele. Então, ele era um camarada de caráter, um camarada firme na palavra de Deus. Ainda jovem, ele foi traído por seus irmãos, foi vendido. Embora ele, muitas vezes, até ele merecesse um pouco de castigo, mas não tanto, né, igual ele mereceu, porque ele foi castigado bastante, depois de vendido, ele foi lá para a casa do rei, depois foi para a cadeia, porque a mulher do rei perseguiu ele, então ele foi humilhado, para chegar onde ele chegou, é porque ele tinha uma firmeza na palavra do Senhor, ele confiava no Deus verdadeiro, e é isso que nós precisamos ter, essa confiança que o Senhor é quem nos restaura, o Senhor quem nos capacita, Ele quem nos segura firme na mão dEle, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de pandemia, é um tempo de cuidado, tanto com a gente, como com os nossos filhos, com nossos... É difícil, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil, é difícil, essa pandemia veio para judiar, e é diferente daquele tempo, quando José foi colocado no lugar onde ele estava, é porque ele tinha uma noção, e o Senhor falava com ele. O Senhor falava com ele, como é que ele sabia que ia ter um tempo de escassez de 7 anos? Ele sabia, ele foi orientado, ele tinha orientação do Senhor. E da mesma forma,
hoje, se nós procurarmos orientação do Senhor, nós temos a orientação do Senhor na nossa mão. Precisamos seguir a orientação de Deus. Se nós seguirmos a orientação de Deus, nós vamos sofrer menos. Vamos sofrer sim, porque nós vivemos num mundo cheio de pecado, num mundo difícil. Mas a própria palavra diz: não ameis o mundo. Aprenda a viver nele. Aprenda a andar no caminho do Senhor. E Ele está aqui nos ensinando, está nos mostrando, né? Depois dele sofrer injúrias, e ele passou, não foi pouco tempo na cadeia, não. Inocentemente, mas ele ficou preso muitos anos. Porque ele saiu jovem da casa do pai dele. Foi vendido jovem, um rapaz jovem, e foi para a cadeia. Depois de muitos anos, que os irmãos nem conheciam ele conheceu, mas os irmãos não conheciam ele. Então, ele passou por muita tribulação neste mundo. Não foi pouca. Então, ele pagou um preço. E isso nós precisamos pagar o preço. Se nós queremos ter uma vida mais saudável neste mundo, nós precisamos pagar o preço. O preço que o Senhor cobra de nós é fidelidade um com o outro. Deus tinha um plano em sua vida e o tornou poderoso. De qualquer forma, José sofreu muito depois que foi separado de sua família, do pai que o amava tanto. O pai dele amava ele mais do que os outros filhos, porque era um filho já da velhice. Muito tempo depois, quando já era o segundo em poder no Egito, tendo acima de si na hierarquia somente Faraó, ali estava José diante de seus irmãos, que não o reconheceram e pediram que o ajudasse, vendendo-lhes alimento numa ocasião de fome sobre a terra. Os irmãos dele, foram 10 irmãos lá e nenhum reconheceu ele, porque vê que o tempo foi muito longo, o tempo que ele passou, que ele foi vendido até chegar naquela posição. Então muitas vezes nós temos pressa, nós pedimos alguma coisa para o Senhor e queremos ajudar o Senhor, achando que Ele precisa da nossa ajuda. E quem precisa da ajuda somos nós, não o Senhor. O Senhor não quer ajuda nenhuma nossa, Ele quer ver o nosso coração, Ele quer entender o nosso coração. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Mas José não levou em conta aquilo que os irmãos fizeram. Ele reconheceu que seus irmãos tinham feito aquilo, mas não foi seus irmãos que fez, foi Deus que planejou tudo aquilo na vida dele, para ele suprir as necessidades dos irmãos. Mesmo antes, quando ele estava junto com a família, ele sonhava e ia contar o sonho dele. O que os irmãos faziam? Debochava. Porque os irmãos não eram fiel na palavra do Senhor. Mas ele levava a palavra do Senhor à risca. Ele no passado quase não conseguiu controlar sua emoção. José os abraçou e revelou quem era ele e os consolou, dizendo: não fiquem tristes. Não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos. Está lá no versículo 5, do capítulo 45. Além de perdoados, ele ofereceu casa e alimentos pelo resto da vida deles. José perdoou seus irmãos e cuidou deles. Então, José tinha um chamado do Senhor, tinha providência. Ele foi vendido para poder, depois ele suprir as necessidades de sua família.
E ele reconheceu isso. Ele não guardou mágoa dos seus irmãos. Embora seus irmãos, depois de tudo aconteceu, que o pai deles morreu, eles acharam que o José ia se vingar. Falou, agora nós estamos ferrados, agora José vai. Mas não, José honrou aquilo que tinha dito. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou suprir todas as suas necessidades, né? Sua atitude ficou marcada na história como exemplo de graça no relacionamento. Aqui mostra que José tornou-se uma figura do próprio Cristo, Jesus em amor, mostrando que Cristo nos perdoou, mesmo diante do nosso pecado, e ainda cuida de nós, apesar de continuarmos falhando com Ele. Jesus não abandona ninguém, mesmo nós sendo falhos igual nós somos. Muitas vezes a gente vem para a igreja por obrigação, acha que nós estamos fazendo, sendo obrigado a vir para a igreja. E nós não somos obrigados a nada. E o Senhor nos perdoa. E Ele nos supre todas as nossas necessidades. Nada do que fazemos ou passamos a fazer fará com que Deus nos ame mais ou menos. Ele sempre vai nos amar. Ele sempre nos ama da forma que nós somos. Embora sendo falhos, embora sendo pecadores, Deus nos ama, a ponto de dar seu Filho para morrer por nós. E muitas vezes nós somos ingratos, não reconhecemos isso. E muitas vezes não reconhecemos até na nossa própria casa. Aquilo que nossa esposa faz, ou que nós fazemos, a esposa às vezes não reconhece. Quando você também, a esposa faz, você não reconhece. Por quê? Quando seu filho faz alguma coisa de bom, você se alegra. Muitas vezes quando ele está fazendo alguma coisa errada, você passa um pano na cabeça dele e deixa ele continua fazendo as coisas erradas. Você está ensinando ele no caminho que deve andar? Quando você faz isso? Não. Você está fazendo a coisa errada. Você não está obedecendo o que a palavra nos ensina. Então precisamos aprender a cuidar dos nossos, igual o Senhor cuida de nós. Nós como pai e como mãe, devemos cuidar de nossos filhos e ensinar no caminho onde deve andar. É obrigação nossa. É obrigação do pai e mãe, porque o Senhor cuida da gente. Então Ele quer que nós cuidamos dos nossos. Amém, irmãos? Ele nos ama unicamente pela graça, por causa de seu Filho Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, completou sua missão para que nós tornássemos dignos de receber o amor do Pai. Então, o Senhor Jesus morreu na cruz, naquela cruz, para nos salvar, para nos perdoar, para nos libertar de todo o nosso pecado. E eu costumo falar, o crente, ele não deve carregar pecado, porque o Espírito Santo está orientando a todo instante. Quando você faz alguma coisa que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo nos fala, incomoda, fala, isso é errado, isso é pecado. Se ajeite, se conserte com o Senhor, se conserte com o irmão que você fez alguma coisa errada, conserte com sua esposa, conserte com seu marido, mas faça a coisa certa. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que não vamos deitar sem se consertar, porque muitas vezes nós podemos deitar e não levantar mais. E se nós deitamos sem nos consertar e não voltamos mais, para onde que nós iremos?
Devemos pensar nisso, irmãos, como pais de família, como irmãos em Cristo Jesus, aprender a viver segundo a palavra dele. É isso que a palavra nos ensina e nos orienta. Esse mesmo amor e graça incondicionais precisa existir nos relacionamentos familiares, entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs. Isso só torna bênção podermos desfrutar desse amor em família. Isso vai nos fortalecer cada vez mais, vai dando sabedoria para a gente. O Senhor vai nos orientando e nos capacitando como agir neste mundo tão difícil que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Amém, irmãos? O Senhor é o nosso Deus, Ele nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Ele não quer que nenhum se perca, mas viva na sua presença. Viva com amor, amando e sendo amado. Amém? Vamos ler Atos capítulo 4, versículo 32, para nos encerrarmos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinha. Então, esse versículo, ele está nos mostrando que nada que nós temos neste mundo pertence para nós. Tudo é do Senhor. Muitas vezes nós nos pegamos a muitas coisas e nada pertence para nós. Quando nós partimos desse mundo, nós levamos o quê? Nada. Então precisamos ter essa consciência no coração, que aquilo que nós temos é o Senhor que nos deu para administrar, para ajudar aqueles que mais necessitam, porque aquilo que nós temos é dado pelo Senhor. É a honra do Senhor para com cada um de nós. Amém? Pastor Josias, vamos